Bom, aqui é o Thiago, tudo bem? Eu estou aqui para explicar a diferença entre o score do Serasa, né, que é o score comercial, com o rate bancário e o rate de crédito, tá? Antes, a maioria dos nossos clientes, eles entendiam, né? Todo cliente que vem no nosso escritório, ele fica com aquela dúvida e a preocupação. Meu score está baixo e eu não consigo crédito. E eu sempre explico para todo cliente que o que avalia a possibilidade de crédito não é o score do Serasa, e sim o rate bancário ou o rate comercial, que seria o rate de crédito, tá? Só que essa informação ela não tinha em nenhum lugar. A gente sempre orientava o cliente e o cliente ficava na dúvida, achando que a gente estava passando uma informação que não existe, né? Claro que os bancos não vão lhe dizer que existe uma pontuação tua interna dentro do banco. Mas agora a gente já conseguiu aqui, o próprio Serasa, ele publicou uma informação referente ao rating no seu próprio site para que você entenda qual a diferença do score, né, do Serasa e para que serve, né? Ó, rate bancário, o que é e como afeta seu crédito. Os bancos usam uma avaliação interna para analisar a capacidade financeira dos clientes antes de ceder o crédito. Tá? Então, o próprio Serasa está dizendo essa informação. O rate bancário é uma classificação interna feita pelos bancos para medir a capacidade financeira dos clientes. Quando alguém solicita um empréstimo ou aumento do cartão de crédito, o banco ele vai consultar o rate bancário daquele consumidor para avaliar a aprovação. Ou seja, ter um bom rate bancário pode fazer muita diferença nas negociações com instituições financeiras. Então, o próprio Serasa está dizendo que não é o score dele que vai liberar ou que vai dar uma possibilidade de um bom crédito para você. Tá? O rate bancário ele é relacionado a banco e financiamentos. Tá? Aqui diz o que afeta o seu crédito. É pedido de empréstimo, solicitação de financiamento, aumento do limite do cartão de crédito e negociações. Então o rating ele é a sua pontuação que vai decidir se tu vai ter o crédito ou não, e não é o score do Serasa. Aí aqui o próprio Serasa ele deixa aqui uma informação qual é a diferença entre o rate bancário e o score de crédito. Aqui, quando a gente fala em rate, quem calcula rate bancário? Cada instituição financeira. O score de crédito, para que serve? Para birôs de crédito como Serasa, SPC Boa Vista. Quem consulta o rate bancário é o próprio banco ou a financeira. O score de crédito, quem utiliza? Lojas, operadoras de telefonia, imobiliárias, instituições financeiras, seguradoras, empresas que prestam serviço. Então, o próprio Serasa está dizendo que o score do Serasa ele é pro comércio e varejo. E o rating é a pontuação bancária. Tá? Mas isso é quando você tem relacionamento com o banco. O que ele não colocou aqui, que é o que eu oriento todos os clientes, é que existe o rating de crédito. O que é o rating de crédito? Para aquele banco, aquela financeira que não tem relacionamento contigo, ele vai consultar no Concentra as informações referente ao seu rating. O que vai ter naquelas informações? Ele vai ter uma pontuação que é diferente. O score é de 0 a 1000. O rating ele é por letras, tá? De A, B, C e D. A maioria da população está entre o D e o C, que daí tem um grande risco de inadimplência. Também o próprio SPC, ele também publicou aqui no blog dele essa informação falando sobre o score do próprio SPC e sobre o rating. Tá? Aqui está as informações score ou rating, entenda a diferença. Então, não é somente eu que estou dizendo isso, a nossa empresa, né?
o próprio SPC, o próprio Serasa, enfim, colocaram essa informação para o público, né? Explicando o que é o rate, como funciona o rate, né? E aqui tem uma informação bem interessante, que é o que eu passo para os meus clientes. Ó. Quando o cliente está no D, esse é o rate mais baixo, indica que a instituição já entrou com inadimplência. Instituição, a gente fala aqui, eles estão colocando que o rate é só para a empresa, tá? Mas, na verdade, essa informação, o rate, é tanto para pessoa física como pessoa jurídica. Ó, a maioria do pessoal está no C. Essa classificação indica que tem risco significativo de inadimplência. E a capacidade de pagamento é altamente questionável, quer dizer que não está compatível para aquisição de crédito. Nós temos um processo aqui, que é o rating de crédito, que nós conseguimos te entregar aqui no duplo A, no mínimo duplo A, nosso objetivo é chegar no triplo A, mas independente se você vai estar no duplo A ou no triplo A, como é que o banco financeiro vai te enxergar? Esse representa o rate de alto grau, indicando que o CPF ou CNPJ tem uma forte capacidade de pagamento e que o risco de inadimplência é muito baixo. Então é isso que os bancos querem enxergar, as financeiras querem enxergar quando vão ver o seu CPF ou o seu CNPJ. Tá? Então essa informação é mais para te passar essa orientação, para vocês entenderem o que é o rating de crédito, o rate bancário. O rate bancário é a classificação, a pontuação que tem dentro do banco. O rating de crédito é a classificação que você tem igual a pontuação do Serasa. Só que o rating bancário tu não consegue acessar. O rate de crédito, a gente tem uma possibilidade de verificar como que está a tua pontuação, como que os bancos e financeiras te enxergam. Tá? E deixando bem claro como que funciona o score do Serasa, o score do SPC, o score do Boa Vista. Essa pontuação deles é mais para o comércio e varejo. Tá? Então, para deixar aqui essas informações, né? Então, você que já conhece a nossa empresa, a gente trabalha com recuperação de crédito, indenizações, temos escritório em Caxias do Sul, em Garibaldi, Bento Gonçalves e Farroupilha. Esse aqui é o nosso site, seusdireitosbr.com.br. E aqui no nosso site a gente passa todas as informações, orientações sobre a empresa, com base na lei que nós trabalhamos, né? Alguns resultados que nós tivemos aqui com os clientes que nos autorizaram passar. Aqui a gente fala sobre o crédito negado, a gente fala quando você tenta sozinho, você não consegue, precisa de um profissional para poder te ajudar a conseguir um bom crédito. Aqui a gente passa todas as informações. Quando você contrata nossa empresa, você tem conhecimento das suas pontuações, você sabe o que é preciso fazer para aumentar o teu score e o teu rating. Aqui a gente fala sobre o procedimento do nosso processo, quando é para limpar o nome, quando é para tirar o apontamento do Banco Central, ou quando é para fazer alguma negociação, a gente faz uma análise financeira, a gente te envia uma proposta, a gente envia os documentos necessários, envia o contrato para você assinar e a gente protocola o teu processo. Aí depois, o resultado positivo que nós entregamos para você. Tá? Então, com o nosso resultado, com a nossa consultoria, você pode ter dinheiro suficiente para proporcionar segurança para a família, então, enfim, né, ter condições financeiras para poder aquisição de um imóvel, de um crédito, de um financiamento, né? Então a gente deixa aqui no site que a gente trabalha com aumento de score, aumento de rating, a gente retira o prejuízo e o vencido do Bacen. Nós trabalhamos com revisionários de juros de qualquer contrato, de financiamento, empréstimo, capital de giro. Tá? Aqui fala um pouco sobre a nossa empresa e nossos endereços aqui em Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. E nós atendemos todo o Brasil 100% online. Seriam essas informações, mais informações eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais.